E aí ele vai nos dizer aqui de um chamado à profundidade que a solidão traz, tá? Ele diz: quando tu vives no teu nível profundo a vida comum, tomas consciência do teu ti mesmo. Quando estás em tua atitude, tu és teu melhor e só tomas consciência do teu melhor, mas não daquilo que és como sendo na tua vida comum. O que somos como tornando-se não se sabe nunca, mas na atitude a imaginação é mais forte. Imaginamos que sabemos o que somos quando tornando-nos, e quanto mais, quanto menos, queremos saber o que somos como sendo. Por isso, não gostamos do nível profundo, apesar de, ou sobretudo, porque somente lá atingiremos um conhecimento claro de nós mesmos. Não é só um trava-língua, é um trava-cuca. Pois é. O que dá pra gente entender aí o miolo, que é o mais complexo dessa história, né? É que ele está, de alguma forma, nos alertando para um distanciamento que existe entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente se faz. A fala daquilo que eu sou é uma fala egóica. Ela não é uma fala que traduz a minha realidade. Porque a minha realidade mais profunda é a realidade do que eu estou me tornando, daquilo que eu vou me realizando ao longo da minha trajetória. Né? Mas para o ego isso é muito ruim. O ego gosta de ser. Por isso que ele se apropria das coisas. Por isso que ele se apropria das características que ele percebe mais fáceis naquele indivíduo. Né? Então, quando ele fala que o que somos como tornando-se não se sabe nunca, é porque a gente não tem o livro não está pronto. O livro ele vai se construindo na medida em que vamos vivendo. Mas, para a gente pensar nisso, é muito angustiante, é muito perturbador. Então a gente tende a querer colocar logo isso numa dimensão do que eu sou. E toda vez que eu faço isso, o que eu vou me tornando acaba parecendo menor do que de fato é. Resumo da ópera, está muito mais no caminho do que no destino. Né? A nossa trajetória, é por isso que ele chamou isso de processo de individuação. Ele não chamou isso de um momento em que a gente individua, em que eu me torno o melhor indivíduo que eu poderia ser dentro das minhas potências. Porque esse momento ele não chega nunca. Ele pode, talvez o momento mais, hipoteticamente, o momento mais próximo que a gente experimente isso seja a própria morte. Porque aí não tem mais como prosseguir aquele processo. A necessidade de certezas do ego faz com que ele coloque as coisas como coisas definitivas. E nós não somos definitivos. Nós somos constantemente um processo em evolução, em progressão, em construção. Então, se eu coloco isso de uma forma definitiva, qual é o risco que eu corro? De eu perder todas as outras possibilidades de ser e que vão ficar guardadas dentro de mim. Né? É justamente por isso que quando a gente vive a solidão daquela forma anterior, o sentimento que vem do tédio é de um esvaziamento, mas é de um esvaziamento diante das potências. Potencialmente, eu posso ser muito mais do que o que esse ego consegue conceber. Mas ele tem uma necessidade enorme de se sentir estável. Sabe aquelas ilhas de desenho animado? Aquelas ilhazinhas pequenininhas que flutuam, que elas vão... Né? O ego é aquilo. É um lugar onde eu vou colocar meus pés, eu vou estar me sentindo seguro, eu vou estar me sentindo estabilizado. Eu preciso disso para poder não afogar. Né? É útil? Claro, é extremamente útil, senão eu me afogo. Mas dá para eu dizer que eu estou pisando em terra firme? Aquela ilha ela vai estar muito mais sujeita às marés, ao deslocamento, pensando na ilhazinha do desenho animado, tá, gente? Aos deslocamentos que ela faz e tal, do que o ego consegue conceber. Mas ele está segurão lá. Ele botou o pé e ele achou que está tudo certo.
O risco que ele corre é de ele deixar de explorar 1000 possibilidades, que são possibilidades de um aprofundamento muito maior, se ele fica ali. E é o que a gente faz todo dia, tá? Todo dia a gente está deixando um monte de coisa de fora que poderiam estar sendo englobadas se a gente não fosse quem a gente é. Mas como somos. Ele traz uma outra coisa aqui também que é super importante e bonita e que fala de tudo isso. Teu desejo se sacia em ti. Não podes levar a teu Deus alimentos sacrificais mais valiosos do que a ti mesmo. Que a tua voracidade te engula. Então ela ficará cansada e quieta, e tu dormirás bem e olharás o sol de cada dia como um presente. Se tu devoras outro, e mais outro em vez de ti, a tua voracidade permanece eternamente insatisfeita, pois ela exige mais, exige o mais valioso, exige a ti. E assim forças a tua ambição sobre o teu próprio caminho. Ou seja, ele também fala em outro trecho que a gente não pode viver às custas do nosso vizinho achando que é melhor estar onde não estamos. Até porque o nosso vizinho, ele também diz, também pensa a mesma coisa. Então, o tempo que eu gasto para poder para ambicionar o outro, que é aquela ânsia, né, que muitas vezes a solidão traz de querer a companhia, de querer a presença, ela me afasta da possibilidade do si mesmo. Eu vou deixando de ser uma companhia interessante para mim, porque eu interesso pela companhia que está fora. E aí o que ele fala nisso, né, é que à medida que eu faço isso, a minha voracidade, quando eu me entrego para que a minha voracidade me engula, ou seja, para quando eu caminho para dentro, para quando eu estimule a minha solidão positiva, a solidão do interesse, da gana de mim mesmo, por mim mesmo, a gente consegue fazer com que essa voracidade fique cansada e quieta, e aí a gente dorme bem e olha para o sol como um presente. Mas quando a gente não faz isso, o que acontece? Essa voracidade não cessa. Eu vou querer um outro, depois eu vou querer o outro, depois eu vou querer o outro, e isso não cessa e eu vou continuar nesse frenesi até o momento em que eu, de fato, caia em mim. Tem isso numa passagem bíblica, não sei onde, que eu não sou muito bom de Bíblia, mas o cair em si como um momento de tomada de consciência, né? Que é retornar a quem a gente é. Ele continua essa passagem dizendo: tu gostarias de implorar a outros à medida que precisa de conselho ou ajuda, mas exigir não deves de ninguém, ambicionar não deves de ninguém, esperar não deves de ninguém, a não ser de si mesmo. Pois teu desejo só se sacia em ti mesmo. Tu temes queimar-se em teu próprio fogo. Disso nada pode impedir, nem compaixão estranha e nem compaixão perigosa de ti mesmo. Pois contigo mesmo deves viver e morrer. Esse exercício, antes de qualquer coisa, é um exercício de distinção que nós precisamos praticar dos demais.